e a quarta-feira reserva um dos principais jogos da temporada. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Cruzeiro e Flamengo começam a decidir qual brasileiro chega às quartas de final da Libertadores, duelo super precoce, nas oitavas de final, graças ao sorteio. E para a partida dessa noite no Mineirão, alguns ingredientes chamam a atenção. Os retornos de Léo Jardim e Arrascaeta para enfrentar o Cruzeiro diante da torcida da Raposa, agora vestindo a camisa do Flamengo, são boas atrações. Leonardo Jardim, que deixou o Cruzeiro pela porta dos fundos, não foi legal com o dono da SAF, nem com os dirigentes. Já Arrascaeta acabou sendo comprado pelo Flamengo e faz desde 2019 uma passagem espetacular pelo Fla. Acho que para que o Cruzeiro tenha a chance de se classificar para a próxima fase, há necessidade urgente de uma vitória dentro de casa. Empate ou derrota praticamente sacramentam a eliminação do Cruzeiro. Mas queria saber a sua opinião. O Cruzeiro tem qual percentual de chance em relação ao Fla? Vou lançar outra pergunta. De 0 a 100, você dá que percentual para o Flamengo e que percentual para o Cruzeiro? Vale a lembrança de que o Flamengo, já eliminado da Copa do Brasil, tem na Libertadores sua tábua da salvação. Em caso de eliminação, vai haver uma caça às bruxas e o primeiro demitido tem tudo para ser José Boto. Pode sobrar até para Leonardo Jardim, que nessa semana respondeu sobre as críticas e disse entender, faz parte do jogo. O Cruzeiro vive realidade completamente diferente, segue vivo na Copa do Brasil e desde a chegada do Arthur Jorge, saiu da última colocação no Campeonato Brasileiro para o 5º lugar. É o time que mais somou pontos ao lado do Palmeiras no Campeonato Nacional na era Arthur Jorge. Só para completar o noticiário do Flamengo, registrar que Saul, que demonstrou insatisfação com o fato de não jogar com o Leonardo Jardim, recebeu nos últimos dias 3 propostas do exterior. Uma delas agradou, o Flamengo repassou, melhor, o staff do Saul repassou essa proposta para o Flamengo, que não chegou a um acordo com o clube interessado. Vem da Europa uma notícia que muito interessa ao torcedor do Cruzeiro. Igor Thiago, centroavante da seleção brasileira e do Brentford, entrou na mira do Bayern de Munique. A informação é do jornalista italiano Nico Schira, que afirma que o Bayern abriu conversas para comprar o atleta do Brentford. Por que eu citei o Cruzeiro? Como clube formador, o Cruzeiro tem direito a 1,5% de qualquer negócio envolvendo o centroavante de 25 anos de idade. Hoje, o Igor Thiago está avaliado em 50 milhões de euros ou 300 milhões de reais. Se a negociação fosse fechada nessas cifras, o Cruzeiro teria direito a 4 milhões e meio de reais. Mas eu duvido que o Brentford, com boa capacidade financeira, tope negociar o Igor Thiago por menos de 70, 80 ou até 90 milhões de euros. Então, se houver um negócio, é sinônimo de dinheiro entrando para os cofres do Cruzeiro. Vale a lembrança de que o Igor Thiago passou pela Raposa antes de se transferir para o futebol europeu. Foi a primeira venda da era Ronaldo Fenômeno. Jogador que se valorizou demais pela enorme capacidade em marcar gols, embora tenha dificuldade com a bola, não seja um cara muito virtuoso fora da área, mas dentro da área resolve os problemas. A pergunta que eu deixo para você, Igor Thiago no Bayern de Munique, te chama atenção? Você acha que casa? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E Memphis Depay pode se vingar do Corinthians, não apenas entrando na justiça contra o Timão. Essa é uma questão de tempo e o Memphis vai cobrar 77 milhões de reais do Corinthians na FIFA. Mas, para piorar, o staff do jogador admite que há conversas com 4 clubes brasileiros. E sim, o Memphis está inclinado a permanecer por aqui, até como uma espécie de revanche em relação ao Corinthians, que decidiu descartá-lo mesmo depois de ter chegado a um acordo financeiro. Desses 4 clubes interessados, todos jogando na Série A do Brasileiro, 2 já têm tratativas mais avançadas. Eles demonstraram a intenção de cobrir o valor que seria bancado pelo Corinthians em caso de permanência no futebol nacional. O Timão havia acordado com o Memphis um pagamento de 2 milhões e 300 mil reais livres de impostos, entre salários, direitos de imagem e luvas. Esse custo vai superar os 3 milhões de reais mensais. Os nomes dos interessados não foram revelados. Eu logo de cara pensei em Cruzeiro e Atlético Mineiro, que são 2 clubes que têm feito investimentos interessantes. Conversei com dirigentes dos 2 clubes e ambos asseguraram que Memphis não será contratado. Você tem alguma ideia, um palpite de para onde o Memphis Depay pode ir? Quais seriam esses 2 clubes da Série A que disputam competições internacionais dispostos a contratar o holandês de 32 anos de idade?
Só para completar, registrar o que disse o Memphis Depay em suas redes sociais depois do não acordo com o Corinthians, abre aspas, muito decepcionado em ler que o Corinthians decidiu não honrar nosso acordo em vigor para estender meu contrato por mais 2 anos. E eu não queria essa situação e sempre respeitei o clube, mas agora sou forçado a reagir com firmeza para preservar meus interesses. O que ele quer dizer nessa parte da nota é que vai cobrar na FIFA não os 43 milhões de reais que receberia referentes à dívida por conta de não pagamento de bônus, mas sim 77 milhões de reais. Essa diferença se dá por conta de uma série de multas, entre outras coisas, que ele abriria a mão para renovar o contrato. Um verdadeiro caos, enorme confusão à vista. Nos próximos dias a gente vai ouvir as entrevistas do presidente Osmar Stabile, do Corinthians, e também do Memphis Depay. Mas a verdade é que essa história ainda parece longe do fim. Só para completar, Memphis Depay tem 8 jogos no Campeonato Brasileiro pelo Corinthians, ou seja, se fechar com um rival do Timão, vai poder atuar também no Campeonato Brasileiro. O Memphis caberia no seu time? Já use o espaço para comentário para registrar o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Chegou o tão aguardado confronto de Copa Libertadores da América, partida contra o Flamengo às 9h30 da noite com o Mineirão. Lotado, a Nação Celeste comprando todos os ingressos para você, inclusive, ter atenção, não entra em armadilha, em pegadinha, em falsificação. Tem muita gente querendo dar o golpe, não faça isso, hein? Cruzeiro vendeu os ingressos de forma eletrônica, né, no ingresso.cruzeiro.com.br. Sabemos que muita gente quer falsificar, muita gente quer pegar também o lado emocional, então não entre nessa. Tenha cuidado, porque pode perder dinheiro e é coisa séria. Cruzeiro faz ali a venda toda com sistema eletrônico de segurança. Deixa eu falar também que hoje vai ter mosaico para o torcedor, Cruzeiro pedindo para ninguém mudar de lugar, todo mundo levantar ali o papel até o fim do hino nacional. É um pedido também para fazer uma festa bonita no Mineirão. O torcedor realmente que já está nessa expectativa, já está nessa ansiedade. Em relação ao Cruzeiro, o time não conta com o Fagner na direita, está suspenso. O William deve entrar. No meio campo, o Lucas Romero está suspenso e o Matheus Henrique, né, o Mateuzinho deve ficar com essa vaga. São mudanças forçadas na equipe. Cruzeiro que volta o Fabrício Bruno para a defesa. Foi poupado no jogo do Mirassol. O Gerson também retorna ao meio campo, deu uma descansada. Provável formação para hoje, com Otávio no gol, o William na direita, Fabrício Bruno na zaga com o Jonathan Jesus. E a dúvida, vai o Rojas ou vai o Vidalba na esquerda? O meio campo de Matheus Henrique, acompanhado de Gerson e a presença do Matheus Pereira na frente. Vai o Arroio com o Kaique Kenji ou vai o Arroio com o Wesley e o Caio Jorge no comando de ataque? São essas situações que ainda serão definidas pelo técnico Arthur Jorge. Bola de Cruzeiro e Flamengo, a partir de agora Emerson Pansieri e Rubem Júnior. Ô Cirilo, ingressos esgotados por conta, né, de um jogo desse tamanho, não seria diferente. A Nação Celeste também feliz com essa partida do último domingo, é inevitável falar, né, Mineirão com quase 58 mil torcedores, e isso passa também essa energia, né, para outros torcedores que vão acompanhar o jogo de amanhã. Amanhã, atmosfera na Pampulha desde cedo por conta desta partida. A programação da Itatiaia também toda voltada para isso. Desde cedo vamos estar falando do jogo, nos programas, todas as oportunidades de levar informação para a Nação Celeste. Então é isso, e vale destacar que pode aparecer em ingresso no sistema do Cruzeiro, no ingresso.cruzeiro.com.br, mas aí, Cirilo, é aquele ingresso que o cara compra, mas ele não executa, sabe? Às vezes o torcedor vai lá, ele faz a compra, mas ele não é de forma total, né? Precisa seguir os passos, avançar para ter validado ali o pagamento, e isso às vezes acontece, fica no meio do caminho, e esse ingresso volta. Mas aí, rapidamente, quem tá ali no site tentando a última cartada para comprar o ingresso, ele vai e faz essa aquisição. Então essa é a realidade do Cruzeiro. Falava mais cedo também com o Thiago Reis no Rádio Esportes, pedindo todo cuidado para quem não comprou o ingresso, evitar comprar na mão de cambista aí, golpe. Tem uma turma querendo dar o chapéu no outro, né? Sabemos que, infelizmente, de forma fraudulenta aí, tentando vender ingresso que não vai passar, o QR Code não vai passar. Então tome cuidado, tem aí um sistema todo de biometria para também garantir a segurança de todo mundo no gigante da Pampulha. Dito isso, prestando também serviço pro torcedor, bora pro campo, bora para falar dessa preparação que foi finalizada há pouco na Toca da Raposa. Atletas já estão concentrados para esse desafio de amanhã. O Cruzeiro não tem o Fagner suspenso. O William deve ficar com essa vaga na lateral direita. Vem sendo testado, vem sendo utilizado até como capitão quando o Lucas Romero ou o Lucas Silva não estão em campo. O William tem essa missão na equipe do Cruzeiro e amanhã deve ser escolhido pelo técnico Arthur Jorge. No meio campo tá bem nítido para mim que o Matheus Henrique vai começar essa partida na vaga do Lucas Romero. Mas eu chamo a atenção para outros setores. Na lateral esquerda, falávamos muito disso, Cirilo, no pós-jogo do Mirassol. Vidalba ou Rojas? E no ataque, o Wesley mostrou
que sabe, né, dessa ponta aí, sabe ir pra cima, encarar a defesa adversária, tem essa característica desde os tempos de novinho ainda ali no Corinthians, né, quando ganhou chance da base pro time principal e foi acionado no time principal até essa negociação com o Al Nassr. Então são alguns questionamentos, será que ele entraria na vaga, por exemplo, do Kaique Kenji? São algumas questões aí que precisam ser levantadas nesta equipe do Cruzeiro, Cirilo. Panzi, vamos lá. William na direita, Matheus Henrique no meio campo e essa dúvida no ataque. Comenta os dois que vão jogar com quase absoluta certeza e o que você faria no ataque, Edu? O William tá vivendo um momento diferente na temporada. Ele tá bem, tem jogado bem, na ausência do Fagner. A gente não tem escutado mais aquele desespero, e o William vai pro jogo. Não, o William tem jogado um bom futebol. E o Matheus Henrique também era um ponto de interrogação, mas vem de bons jogos, né? E jogando como primeiro volante. Vamos ver como é que vai ser a questão aí do nariz fraturado, se a máscara vai atrapalhar ou não. Tem muito jogador que entra de máscara e termina o jogo sem ela, né? Com 15 minutos já tira a máscara e vai jogar com o nariz quebrado e por aí vai. Mas é um jogador que tem melhorado, tem jogado e entregado como primeiro volante. Mas é claro que o Romero é o dono da posição, enfim, não tem o que fazer pro momento o Arthur Jorge. E lá na frente fica essa dúvida. Eu não sei se o Wesley aguentaria 45 minutos, né? A gente teve lá no Mineirão, ele jogou meia hora, em ótimo nível, fez ótimas jogadas. O problema do Wesley é físico. Se ele conseguir entregar 60 minutos, eu começo com ele. Se ele conseguir entregar 45 minutos, eu já não sei, porque já é uma alteração de intervalo, sabe, que você queima. Então fica esse ponto de interrogação em relação ao Wesley. Fisicamente, 60 minutos, joga, inicia. Fisicamente, não passa de 45, fica para a segunda etapa, segue com Kenji. Rubro Negro já tá na área, Rubem Júnior, boa noite. Já tá na área sim, boa noite, um abraço pra você, Cirilo, pra quem nos acompanha aqui na turma do bate-bola da Itatiaia, confirmando são 6 horas e 55 minutos, falamos ao vivo aqui da Savassi Novo Hotel, onde chegou há pouco, e pra você que tá no rádio, venha para o YouTube, porque a Itatiaia registrou todas as imagens da delegação do Flamengo, desembarcou em Confins por volta das 4 horas e 30 minutos, e veio com todo o staff, a presença do PAP, diretoria, para essa decisão de amanhã, e casa cheia também aqui na região da Savassi, com muitos torcedores flamenguistas que tomaram conta dessa região boa demais aqui em BH. O que pode fazer o técnico Leonardo Jardim para o jogo? Tem alguns desfalques, lembrando o Flamengo que vem no seu processo de recuperação, né? E principalmente em termos de desempenho, sofrendo com o departamento médico também. Segue sem o Alexandro, lateral esquerdo, com dores na panturrilha direita. Para a vaga dele vai o Ayrton Lucas, esteve em campo na rodada passada pelo Brasileiro contra o Vitória. O atacante Cebolinha também gripado, não vai pro jogo. Desfalque do zagueiro Vitão. Cruzeiro tinha interesse na contratação do Vitão do Internacional, uma lesão muscular na coxa. Luiz Araújo, já em fase final de recuperação no joelho esquerdo, também não veio com a delegação, assim como o Wallace Ian, por opção do técnico português. O Flamengo, que na Copa Libertadores ainda não perdeu, foi líder do seu grupo, 16 pontos, tinha Estudiantes, Independente Medellín e Cusco, e no Campeonato Brasileiro vai na cola do líder Palmeiras, 6 pontos de distância, uma rodada a menos. Um provável time que vai se desenhando para amanhã com uma dúvida no meio, se o meio-campo terá Carrascal, que depois da parada para a Copa do Mundo é o titular, e o Paquetá, que teve aquela lesão contra o Japão na Copa do Mundo, está recuperado, mas não se sabe para os 90 minutos. Um provável time com Rossi, Varela, Ortiz, Léo Pereira e o Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, ele volta em BH, Carrascal brigando com o Paquetá e o Plata, Samuel Lino e o Pedro, a delegação que já está aqui concentrada na fria Savassi, e a Itatiaia já respirando essa grande decisão de amanhã. JVC. Valeu, Rubens, mais Cruzeiro, Panzieri. Esse reencontro aí, né, do Jardim com o Cruzeiro, o Rubinho tava lá fazendo a chegada da equipe rubro-negra, Leonardo Jardim, que deixou o Clube Celeste no fim do ano passado, e tem uma história muito legal. Sabia que o Arthur Jorge, ele foi ali o primeiro nome pensado pelo Cruzeiro para substituir o Leonardo Jardim? Ah, na época que não chegaram a um acordo, o Al Rayyan não topou liberar, não topou fazer qualquer tipo de saída aí, deixar qualquer tipo de saída do Arthur Jorge na ocasião, que era o fim ali do mês de dezembro, né? Meio do mês de dezembro para frente, mas foi um treinador que o Cruzeiro já monitorava com a saída do Leonardo Jardim, porque o Leonardo Jardim tinha ali o Arthur Jorge como um cara que poderia continuar o projeto que ele tinha começado no Cruzeiro. Essa é uma parte das histórias de bastidores. O Cruzeiro, então, Cirilo, também um detalhe importante, foi o pensamento de utilizar o Zé Lucas no duelo contra o Mirassol, já para dar rodagem, já dar minutagem pro atleta, pensando nos confrontos de Copa Libertadores e, óbvio, também de Copa do Brasil, sabendo da importância desse garoto, já se soltando para esses duelos que vem pela frente, essas partidas importantíssimas na caminhada da equipe celeste. Cirilo.